bom dia pessoal de casa também, que está nos assistindo. Geralmente quando eu venho aqui eu fico com o microfone na mão. Esse microfone aqui é bom porque se eu começar a tremer eu posso colocar as mãos para trás, né? Que daí ninguém vai ver que eu estou tremendo. A não ser que se o joelho tremer, aí todo mundo vê, né? Mas enfim, quando pequenos, quando a gente é criança, a gente sempre sonha em ser igual a alguém. Eu tinha o Homem-Aranha como meu super-herói favorito quando eu era criança. E eu sonhava em ser como ele, porque eu queria ter aqueles superpoderes, né? Sei lá, de poder desviar de alguma coisa que poderia me afetar, né? Aquela agilidade, ou poder pular alto, né? Eram habilidades que eu olhava assim e falava, nossa, que legal, eu queria ter aquelas habilidades. Aí depois que eu cresci um pouco, aí mudou um pouco o foco, né? Aí já era o Ronaldinho Gaúcho, né? Porque eu gosto de jogar bola. Aí eu olhava para ele, assistia os vídeos dele, né? E falava, nossa, eu queria jogar bola que nem ele, esse cara joga muito, né? Enfim, eu acredito que todos nós, né? Cada um, desde pequeno, sonha em ser igual a alguém, né? Pelas características, pelas qualidades da pessoa, né? Hoje eu não tenho mais esses personagens, né, ou essa pessoa, no caso o Ronaldinho, como alguém que eu quero ser. Hoje mudou um pouco o meu foco. E hoje tem apenas uma pessoa que eu olho e falo, nossa, olha que pessoa bacana, que é Jesus Cristo. Quando eu olho a vida de Jesus Cristo, eu penso, como eu queria ser igual a Jesus, olha as atitudes dele, olha o que ele fez, né? Falar de Jesus é magnífico, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil, porque Jesus Cristo, ele foi uma pessoa perfeita, né? Jesus Cristo, ele não errou, Jesus Cristo não pecou, né? E tudo que Jesus Cristo fazia, ele fazia para Deus, né? Essa é a principal qualidade de Jesus. Tudo que ele fazia, Jesus Cristo fazia para agradar a Deus, porque ele sabia que o que ele fizesse, ele estaria fazendo para agradar a Deus, né? Jesus Cristo, ele levava tudo em oração na vida dele. Quando ele tinha que fazer algo, quando ele tinha que decidir fazer alguma coisa, ele orava a Deus antes, né? Só que quando a gente pensa, Jesus foi perfeito, mas Jesus foi perfeito mesmo sendo homem. Jesus, ele veio para a terra como homem, e como um homem, que nem nós, ele teve o livre-arbítrio, né? Ele poderia fazer o que ele quiser, né? Mas o que direcionou a Jesus Cristo cumprir a sua missão de Salvador foi porque ele foi reverente a Deus, né? Jesus Cristo, ele amava as pessoas de uma maneira que a gente não consegue explicar, de uma maneira que até hoje eu não conseguia amar essas pessoas, por mais que eu tenha pessoas boas perto de mim, né? Mulher, pais, mães, irmãos da igreja, que eu amo muito, eu ainda não conseguia amar dessa maneira como Jesus Cristo amou, né? Só que podemos afirmar que esse amor de Jesus Cristo é um amor que nos constrange, né? É um amor que precisamos buscar para ter uns com os outros. Como que eu vou conseguir agir que nem Jesus, né? Como que eu vou conseguir olhar para Jesus e copiar Ele? E a melhor maneira para que a gente consiga olhar essas qualidades de Jesus e faça que nem Ele, é começar a trabalhar nossa reverência, que é o que a gente vem tratando já há alguns domingos, a nossa reverência a Deus. Como já foi pregado aqui algumas vezes, mas eu gostaria de reforçar o significado de reverência, para a gente estar lembrando. Reverência é a ação de demonstrar o respeito e a humildade
em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Fazer uma reverência a Deus, de acordo com algumas doutrinas religiosas, é como já dito anteriormente, significa pôr-se numa posição de obediência e compromisso. Então, para que a gente possa colocar essa reverência a Deus, a gente tem que colocar algumas perguntas em nossas vidas, porque até o momento a gente já entendeu o que é reverência, em sua teoria, mas em prática, e na nossa vida, como que a gente pode fazer? E é por isso que eu pensei em 4 perguntas. A primeira é: eu já aprendi a ser reverente? A segunda pergunta que podemos fazer em nossas vidas é: com quem eu posso aprender essa reverência? A terceira pergunta que eu posso fazer em minha vida, né, em nossas vidas, é: como Jesus ele foi reverente? E a última pergunta é: como isso me inspira? Quando a gente pensa nessas perguntas em nossa vida, eu tenho que imaginar, por exemplo, na primeira pergunta, se eu já aprendi a ser reverente. Eu tenho que imaginar a minha vida no meu dia a dia. Como eu trato os meus amigos? Será que eu ajo de uma maneira, com uma certa educação, que as pessoas gostariam de estar próximas de mim? Porque quando olhamos para Cristo, a gente vê que as pessoas queriam estar perto dele. Porque Jesus Cristo tinha, então, uma educação, uma certa educação que atraía as pessoas. Com a minha família, será que eu estou sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa? Quando eu penso no meu dia a dia, no meu trabalho, será que as pessoas me veem como um cristão que tem as atitudes reverentes a Deus? Quando eu penso também no trânsito, quem tem carteira, será que eu respeito as normas de trânsito? E quando eu estou sozinho? Essa é uma boa pergunta, porque aí ninguém está vendo. Será que eu estou sendo reverente a Deus? Quando eu olho para todas essas situações, eu preciso imaginar o que Jesus faria, ou o que Jesus pensaria, Porque Jesus Cristo não foi casado, mas Jesus, ele sabe como que um bom marido pode ser uma boa mulher, Quando eu olho em todas essas situações, eu tenho que imaginar como está sendo a minha reverência a Deus. Será que eu já aprendi essa reverência? Para mim, em muitas dessas situações, me faltou algumas vezes essa reverência, para que eu possa agir da melhor maneira. E aí, entramos naquela segunda pergunta, com quem eu posso aprender a reverência? E como já falado, a melhor pessoa que podemos olhar e querer ser igual, que nem eu falei, é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo vai ensinar a reverência que agrada a Deus, e é nele que temos que olhar e focar e aprender essa reverência. Jesus Cristo, ele andou, no seu ministério 3 anos, ensinando os apóstolos, os discípulos, a como ser reverente a Deus. E o mais legal de tudo é que Jesus Cristo, ele não é uma pessoa egoísta, porque ele não praticou a reverência a Deus e ficou só para ele, não. Ele pegou e deixou aqui para nós, para que a gente pudesse pegar a Bíblia, pegar a Escritura, abrir e ver a vida de Jesus Cristo, entender como uma pessoa deve agir para que ela possa ser reverente a Deus. Então, como a gente sabe o que precisa fazer, eu separei algumas passagens referente a Jesus que mostra essa reverência dele a Deus, para que a gente possa ler e depois colocar em prática em nossas vidas.
né? Nessas passagens, eu separei 3 qualidades apenas de Jesus, tinha muitas outras, mas eu escolhi essas 3 qualidades para que a gente já possa começar com elas para colocar em prática em nossa vida. A gente vai falar sobre devoção de Jesus, a obediência de Jesus e a perseverança, e essas 3 atitudes já vai mostrar uma reverência a Deus, né? Quando a gente fala de devoção, a gente vê que nos evangelhos, Jesus Cristo, frequentemente, ele se retirava de certos lugares para estar fazendo uma devoção a Deus, para estar orando, para estar próximo de Deus, conversando com Deus, né? Então eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia e visse essa reverência de Jesus através da devoção a Deus. A primeira passagem fica em Lucas. Essa de devoção eu peguei tudo em Lucas, então podem abrir a Bíblia lá em Lucas, que a gente vai usar algumas passagens e ver a devoção de Jesus Cristo. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16 diz assim: Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem. Está vendo aqui? Muitas multidões indo até Jesus, porque provavelmente ele era uma pessoa com uma qualidade ótima, uma pessoa educada, uma pessoa que as pessoas queriam estar perto. E aí para ouvirem e serem curados também de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A gente pode ver também, um pouco mais para frente, em Lucas 6, capítulo 12 e 13. Lá diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha essa reverência de Jesus, passar a noite inteira conversando com Deus, né? Orando a Deus. E ele fez isso porque Jesus Cristo, ele tinha ele iria ter que fazer uma coisa no dia seguinte. Se a gente continuar, né, Lucas 5, 15, no 16 agora, desculpa, Lucas 6, no 13, diz assim, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Então ele tinha algo para escolher, né? E ele passou a noite inteira orando a Deus para que Deus pudesse direcionar ele, né? E escolher as pessoas certas. Um pouco mais para frente, em Lucas 9, versículo 18, diz assim: Estando ele orando à parte, achava-se presente todos os discípulos, a quem perguntou: Quem diz a multidão, quem sou eu? Então Jesus estava aqui demonstrando como ser reverente a Deus, porque os discípulos estavam presentes dele, e o que Jesus estava fazendo? Estava à parte, orando a Deus, estava sendo reverente, mostrando essa reverência para aquelas pessoas, como ser reverente de uma forma que agrada a Deus. E um pouco mais para frente também, Lucas 9, 28, olha quantas passagens de Jesus sendo reverente a Deus. 9, versículo 28, diz assim: Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com propósito? Com o propósito de orar, com o propósito de ser reverente a Deus. Um pouco mais para frente também, a última agora, em Lucas 11, versículo 1. Diz assim: De uma feita estava Jesus, orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Está vendo como a reverência, quando a gente pratica essa reverência a Deus, as pessoas observam? Tanto é que um dos seus discípulos,
né, pediu para Jesus ensinar a orar, ensinar a ter essa reverência a Deus. Então, que possamos praticar a nossa devoção também a Deus, assim como Jesus praticou. Que possamos olhar, né, as qualidades de Jesus e falar, nossa, que bacana, eu quero ser assim também, que nem Jesus. Que isso vai agradar a Deus. Uma outra qualidade de Jesus foi a perseverança. Jesus, ele foi perseverante na vida toda dele, né? A gente vê, em especial, quando o diabo tentou, de várias maneiras, que Jesus falhasse de sua missão. Vamos ver essa passagem, fica lá em Mateus 4, do diabo tentando fazer com que Jesus perca essa perseverança. Mateus, capítulo 4, do 1 a 11. Lá diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus estava numa situação difícil aqui. Ele já tinha passado 40 dias, jejuando. Imagina, ele estava debilitado. E mesmo assim, Jesus foi reverente a Deus. Como? Não obedecendo ao diabo. Muitas vezes em minha vida está boa, está tranquila, e eu acabo não sendo reverente a Deus, acabo pecando, acabo fazendo aquilo que não agrada a Deus. E é por isso que a gente precisa aprender com Jesus, que mesmo nas dificuldades, ou até mesmo quando a vida está boa, a gente possa ser reverente a Deus. A gente consegue, porque Jesus conseguiu. Jesus estava em forma de homem, todas as dificuldades que Jesus passou, a gente passa, e Jesus passou. Muitas vezes a gente cai, porque somos humanos, mas Cristo deixou aqui o exemplo para que a gente possa tentar aprender com Ele e ser reverente a Deus. Uma outra qualidade de Jesus é a obediência. Jesus foi obediente a Deus a sua vida toda. E isso mostra uma reverência. Jesus, além de ser obediente em não cair no pecado, que nem falamos agora, ele foi obediente a Deus, fazendo o que Deus queria, cumprindo a missão que Deus tinha dado a ele. Jesus foi obediente, obedecendo a Deus, porque Jesus, ele veio e tinha uma missão, e ele cumpriu. Então, assim, ele mostrou essa obediência a Deus. A passagem que a gente pode ver essa obediência fica lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8.
Filipenses 2, 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi obediente até a morte dele. Ou seja, Jesus, ele foi reverente a Deus até morrer. E qual morte? A morte de cruz, que é a que lembramos todo o primeiro dia da semana, né? Que através dela temos a oportunidade de estarmos aqui louvando a Deus, aprendendo, engrandecendo, né, o seu grande nome. Há muitas outras qualidades de Jesus, né, só que, como eu já falei, eu não trouxe aqui hoje. Mas essas que falado hoje, que a gente possa olhar e colocar em prática em nossas vidas. Eu digo isso por experiência própria. A partir do momento que eu comecei a fazer este sermão, desculpa, esse sermão, eu comecei a colocar em prática essas 3 qualidades de Jesus e realmente, gente, pode ter certeza que faz uma diferença na vida de cada um. Então, que possamos constantemente lembrar de Jesus, da sua devoção e também fazer igual. Vamos ter uma vida de devoção a Deus. Assim seremos reverentes a Ele, para que a gente possa estar em comunhão com Deus constantemente. Que possamos também ser perseverantes a Deus, na palavra do Senhor, né? Quando a gente estuda a Bíblia, no começo, a gente sempre fala, a maioria das vezes, dos 5 passos para ser salvo, né? Que é crer, arrepender, confessar, batizar e perseverar, né? Lá em Marcos 13, ele fala sobre a perseverança. Marcos 13 diz assim: serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, que a gente também, com a perseverança, né, que a gente se torne obediente a Deus, né? A partir do momento em que formos obedientes a Deus, olhando para o que Deus tem planejado em nossas vidas, estaremos sendo reverentes a Deus, né? Jesus Cristo tinha uma missão, Deus tinha uma missão para Jesus e Jesus foi obediente e cumpriu. Deus também tem uma missão para cada um de nós. Deus também tem um propósito na vida de cada um. Então, que possamos ser reverentes a Deus, né? Nos prostrarmos a Ele e ver qual que é essa missão, qual que é o propósito que Deus tem para nós. E que a gente possa ser obediente e cumprir com o que Deus quer que a gente faça. Então, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que precisa ser feito, o que pode, o que não pode ser feito, e precisamos praticar, né, essa perseverança na palavra de Deus. Jesus sabia que se ele obedecesse ao diabo na tentação, tudo estaria perdido, provavelmente. Hoje, né, quando a gente peca, eu sei que é difícil, nós pecamos, e estamos nos afastando de Deus, mas sabemos que Jesus Cristo nos perdoa, né? Deus nos dá essa nova chance. Então, que possamos pegar essa nova chance, praticar essa devoção, praticar essa obediência e a perseverança em nossas vidas e combater esse mal, combater o pecado que nos afasta de Deus. Não precisamos lutar sozinhos, estamos com vários irmãos aqui presentes hoje, que possamos ajudar uns aos outros a praticar essas qualidades de Jesus e colocar em prática em nossas vidas. A partir do momento que a gente colocar em prática de nossa vida, imagina que legal, as pessoas vão olhar para nós, pessoas de fora, elas vão olhar e vão falar, nossa, olha que pessoa legal, que pessoa bacana, cara, eu queria ser igual a ele, né? Só que não é porque você está... não é porque ele quer ser igual a você, é porque você está praticando as qualidades que Jesus praticou. Você está sendo reverente, assim como Jesus foi reverente a Deus. Então, que possamos lembrar disso no decorrer da semana, né?
e de ser reverente a Deus. E assim, sendo reverente a Deus, pode ter certeza que a vitória ela é garantida. Amém? Vamos orar e agradecer.